o líder de um grupo que vem há algum tempo causando, dando o que falar, é condenado por um tribunal que seus seguidores consideram ilegítimo. E agora seus seguidores o abordam, oferecendo uma rota de fuga para que ele fuja dessa condenação injusta e possa aproveitar os últimos anos de sua vida em paz e em segurança. Sendo a condenação injusta, ele deve ou não aceitar sua condenação? É justo ou injusto que ele fuja para outro lugar? De quem eu estou falando? Dele, Sócrates. Um dilema de filosofia política de mais de 2000 anos que eu vou agora tentar explicar para você. Meu nome é Pedro, sou professor da rede pública do estado de Minas e vai começar mais um Não Precisa Copiar. O ano é 399 a.C. e Sócrates está preso. Ele foi condenado à morte. As acusações foram corromper a juventude e não respeitar os deuses da cidade. E aí, na defesa, em vez de fazer o que era comum, pedir misericórdia, levar as crianças chorando, falar que eles vão morrer de fome se ele for condenado à morte, ele se defendeu argumentando e mostrando que os argumentos não faziam sentido e que toda a sua prática filosófica é tanto um serviço à cidade quanto aos deuses. Logo depois da condenação, tinha uma festividade, imagina aí o carnaval. Ninguém trabalha no carnaval e não se podia executar pessoas aí no carnaval lá de Atenas. E é justamente nesse período de intervalo que acontece o diálogo que a gente vai estudar hoje. No diálogo escrito por Platão, o discípulo de Sócrates, Critão, vai depender aí da sua versão, chega de manhã cedinho e aborda o Sócrates logo que ele acorda com um plano ousado, uma fuga. O Criton já tinha subornado os guardas, o pessoal do porto, o Criton já tinha uma cidade para receber o Sócrates, estava tudo certinho. Só faltava uma coisa, que era a aceitação do próprio Sócrates. E o Platão escreveu esse diálogo com base nessa discussão, porque Sócrates, antes de aceitar ou recusar, se pergunta: é meu dever obedecer às leis? Pior, é meu dever obedecer à lei mesmo quando ela parece injusta? Ou não, quando ela parecer injusta, é correto eu desobedecer ela? E Crito tinha estudado com Sócrates, então ele sabia que não adiantava só falar vambora, ele tinha que argumentar. O primeiro raciocínio do Crito é o seguinte: se Sócrates não fugir, ele vai morrer e tanto os amigos, quanto os alunos, quanto a família de Sócrates vão perder um bem insubstituível. O segundo argumento dele é que se Sócrates fosse deixado para morrer, as pessoas da cidade de Atenas iriam achar que Crito e os outros amigos do Sócrates, muitos dos quais tinham dinheiro, tinham sido ou traíras de não querer se importar com Sócrates agora que ele estava por baixo, ou mãos de vaca que não quiseram gastar dinheiro para ajudar o Sócrates a fugir. Então eles seriam mal vistos aos olhos do público. E se hoje reputação é importante, naquela época era ainda mais. Uma reputação manchada poderia destruir completamente uma pessoa. O último ponto do Crito é que se Sócrates aceitasse a execução, ele estaria deixando seus rivais vencerem. Então ele estaria permitindo que a injustiça triunfasse. E aí fugir é uma forma de você negar a quem está agindo mal uma vitória. E aí Sócrates começa a contra-argumentar apontando o seguinte: não importa o que parece bom ou o que parece conveniente, o que importa é o que é justo em si. E a lógica dele é a seguinte: fugir resolve o problema a curto prazo, que é você ser morto. Mas se isso fosse fundamentado em cima de uma injustiça, criaria problemas muito maiores. Porque agindo de uma forma injusta, Sócrates estaria se corrompendo e dando um péssimo exemplo para os seus amigos, para a sua família e para a cidade. Aspas do Sócrates. Logo, meu excelente amigo, não é absolutamente com o que dirá de nós a multidão que nós devemos nos preocupar, mas com o que dirá a autoridade em matéria de justiça e injustiça, a única, a verdade em si. Então a gente já vê aqui a posição clássica do Sócrates. E para exemplificar por que a gente não deveria ouvir a multidão em matéria de justiça, então se eles vão gostar ou desgostar do que o Sócrates vai fazer, ele dá o exemplo do atleta.
Se você é um atleta que quer, por exemplo, participar das Olimpíadas, você não vai chegar nas redes sociais, você não vai chegar na praça pública e vai fazer uma eleição sobre o que você deve treinar ou não, o que você deve comer ou não, que substâncias você pode usar ou não. Você vai consultar um treinador, alguém que tem conhecimento sobre aquele seu esporte, alguém que muitas vezes também tem experiência sobre ter sido atleta, alguém que já treinou outras pessoas, alguém que vai poder te conduzir no caminho da verdade. E aí, através da verdade, você vai conseguir resultados que vão te permitir, então, ganhar a medalha de ouro. Do outro lado do dilema, a gente tem que seguir a opinião da multidão. E a não ser que seja uma multidão de treinadores, isso pode levar ao erro. É como você sair agindo segundo os boatos que você ouviu sem confirmação, ou só para agradar um grupo de pessoas. A chance de dar errado é muito grande. Então, baseado nisso, ele convida o Criton a refletir com ele sobre o que é certo e o que é errado, nesse caso, a partir da razão. E a primeira coisa que a razão aponta para ele é que, apesar do princípio geral, tanto na época dele quanto na nossa, de que a gente tem que retribuir o mal, é legítimo você dar o troco, devolver na mesma moeda, na verdade é o contrário. É melhor você sofrer uma injustiça do que você causar. Primeiro porque fazer injustiça é você descer no mesmo nível da pessoa que te causou a injustiça. Então você tem na escola mecanismos para lidar com agressões verbais. Os adolescentes, agindo diferente de Sócrates, costumam responder na mesma moeda, e aí começa a se tornar uma briga, uma bola de neve, e os dois vão depois para a direção. E aí eles chegam lá e sempre falam isso. Ah, ele começou. Aí depois que você agiu como a pessoa, não faz diferença. Em caso de legítima defesa ou situações assim, é outra história. Mas se existe um mecanismo justo, legítimo de responder aquilo, você tem que fazer uso dele. E normalmente esse mecanismo não desce no mesmo nível da pessoa que agiu errado. Então as leis erraram, o condenando injustamente. É correto ele responder na mesma moeda fugindo? Não, porque aí ele estaria agindo errado com as leis. Não, segundo Sócrates, porque aí ele estaria agindo da mesma forma que aqueles que o condenaram. Estaria descendo no nível deles. A ideia dele aqui do que é melhor é você não manchar a própria conduta e simplesmente procurar uma forma legítima de agir em resposta, mesmo que isso signifique sofrer uma consequência. Então, qual que é o conceito de justiça que está sendo ponderado aqui pelo Sócrates? A justiça não envolve só o resultado, então não é uma justiça consequencialista. A justiça envolve também o caminho que você percorre para obter esse resultado. Outro ponto do Sócrates é que a relação da pessoa com a sua pátria é mais profunda do que aquela que você tem com seus pais. E sempre que eu dou aula de filosofia política e a gente discute essa questão do dever de obedecer às leis, os meus alunos não conseguem entender isso, porque na concepção deles é o contrário. E isso faz todo sentido com o que eu vou discutir no final, que é se a gente pode usar esse raciocínio do Sócrates para refletir sobre situações hoje. Mas por que o Sócrates acha isso? Porque os pais nos dão a vida, mas a cidade nos dá proteção, nos dá educação, nos dá um lugar para viver, nos dá uma vida em comunidade onde a gente pode florescer nossas virtudes. E aí, para reforçar o argumento, tem uma parte lá que ele invoca um personagem imaginário, que são as leis da cidade, que vêm para discutir com ele. E um dos argumentos da lei, nesse sentido, é o seguinte: Sócrates viveu mais de 70 anos. E nesse tempo, ele viveu em Atenas. Ele podia ter ido embora, mas ele decidiu participar da política, servir no exército. Ele criou e educou seus filhos dentro daquela cidade. E em nenhum momento ele buscou o exílio. Então ele deu o que a gente chama de consentimento tácito. Se ele participou da vida política de Atenas por tantos anos, ele subscreveu a legitimidade delas e, portanto, agora que elas estão contra ele, ele não pode dizer que elas são injustas. Se ele achava alguma regra injusta, o dever dele seria participar da política e mudar as coisas. Ou então, antes dessa água bater na bunda, meter o pé do país e morar em outro lugar onde ele considera que as leis são mais justas. Além disso, depois de ter discutido tanta virtude com as pessoas, se ele fugisse e fosse para uma cidade com regras mais rígidas e mais ordeira do que Atenas, lá ele seria mal visto, seria considerado um inimigo da ordem pública. Agora, se ele fosse para uma cidade mais permissiva, mais caótica, lá ele seria hipócrita se ele tentasse pregar a virtude para aquelas pessoas. E por fim, além disso, para fugir, tal qual o Criton estava ali, outras pessoas teriam que se comprometer com um ato de descumprimento das leis, e essas pessoas poderiam ser também perseguidas. Então, tudo isso diz para Sócrates o seguinte: o dever do cidadão é dissuadir a pátria ou cumprir seus mandamentos. Se você usufruiu dos bens da cidade, se você usufruiu de tudo e nunca disse nada antes,
se você participou da política, se você criou a lei que agora te condena, se você não empichou o magistrado público que agora está te condenando, então você legitimou essa ordem. E se está legitimada, então você tem que obedecer. Aí a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Pô, o raciocínio do Sócrates faz sentido, mas e se hoje alguém decidisse revogar alguma coisa que a gente considera um direito básico? A gente realmente teria que obedecer se tivesse lá a discussão, se tivesse, por exemplo, um plebiscito popular, eu votei, eu fiz campanha e eu perdi, mas se fosse uma coisa assim, um direito básico, assim, eu não sei se eu consigo ser socrático, porque para ele desobedecer é enfraquecer o sistema todo que traz os benefícios também da proteção, da educação e da vida comum. Antes de eu discutir os limites da aplicação dessas ideias, hoje em dia, vamos pensar aqui quais conceitos fundamentais a gente extrai desse diálogo de mais de 2000 anos e que servem até hoje na filosofia política e na prática política, na visão política das pessoas. O primeiro deles é a justiça como um princípio absoluto, a ideia de que existe um justo e existe um injusto. Não é tudo relativo, cada um tem o seu justo e o seu injusto. Então é essa ideia de que você deve fazer algo mesmo quando isso envolve um risco ou um problema para você, porque é a coisa certa. E isso não é negociável. Então até que ponto é legítimo você abrir mão dos seus princípios para alcançar um determinado fim? Isso não é legítimo nunca? Ou alguns fins justificam esses meios? São questões aí que são pautadas até hoje. Outro conceito que é tenso na democracia é a opinião da maioria versus a verdade. Então aqui a gente tem aquela clássica distinção platônica entre opinião e conhecimento. Então aqui a gente tem duas demandas, né? Uma demanda por uma educação pública, por uma mídia livre, que possa informar seus cidadãos, possa oferecer a eles o mínimo de conhecimento para que eles possam tomar decisões democraticamente bem informadas, porque aí, em teoria, uma democracia mal informada é uma democracia que vai fracassar. E aí, no reino das redes sociais, das mentiradas aí que são publicadas, isso vai piorando, né? Vai acumulando cada vez mais problemas. Outra coisa é a lógica da ditadura da maioria. Então, se você simplesmente ouvir a opinião da maioria, você vai esmagar os grupos minoritários. Então, você tem que ter dentro da democracia também certas salvaguardas para caso a opinião da maioria vá numa direção ou em outra. Tem coisas que são verdadeiras em si, preciosas em si, boas em si, independente da opinião da maioria, mesmo numa democracia. É um ponto de tensão interessante. Outra coisa que vai ganhar mais notoriedade na modernidade é a ideia de contrato social. Mas o Platão e o Sócrates meio que antecipam isso aqui. A ideia é que cada um de nós sacrifica um pouco da nossa liberdade para podermos viver em associação, e essa associação vai nos oferecer bens maiores, mas em contrapartida a gente deve obedecer a ela. Um pouco disso está aqui já. Outra coisa é a primazia da lei. Então essa ideia que depois foi melhor desenvolvida no Estado de Direito é a ideia de que as leis estão acima dos nossos interesses e das nossas demandas particulares. A sua obrigação é mudar a lei ou obedecer à lei. Ninguém pode ir além das leis. E parece também que o Sócrates é um reformista. Existe aqui um paradigma da obediência e da reforma. Você cumpre a lei e tenta mudar a lei de maneira legítima. Vários desses conceitos foram sendo desenvolvidos na ciência política, na filosofia política, ao longo desses 2000 anos, mas muitos deles estrearam aqui. E aí algumas questões. A primeira questão é a questão sobre esse consentimento tácito. A partir do momento que a cidade aplica injustamente as leis, será que ela não está rompendo aí esse consentimento tácito de trocar proteção e obediência? Porque para o Sócrates, justiça é algo absoluto. Então, se as leis estão agindo contra a justiça, será que a partir desse momento não é correto da parte dele desobedecer mesmo? Outra coisa que talvez não fosse comum na época de Sócrates, mas a gente desenvolveu, que é uma alternativa a essa obediência cega, é o protesto, ou até ir para a cadeia como forma de protesto, mas não por obedecer às leis apenas, mas denunciando essas leis. Alguma coisa assim no espírito da desobediência civil. Lá no meio, ele fala também que a cidade é mais importante que os pais, e se a gente tem que obedecer aos pais, a gente tem que obedecer à cidade. Só que se os pais estão mandando coisas ilegítimas, então seu pai está te mandando roubar, está te mandando fazer algo terrível, você deveria desobedecer seu pai sim, né? Ele não está agindo como um bom pai. Não tinha também INSS nem nada assim nessa época. Então os filhos e a esposa do Sócrates, se não tivessem familiares e bons amigos, poderiam ficar completamente desassistidos. Em alguns casos, a gente tem até relatos de pessoas que se venderam na escravidão
para poder sobreviver. Então é um pouco mais complicado. Além disso, eu fiz a brincadeira no começo do vídeo e de fato a gente está numa situação em que a gente tem um grupo político e um ex-presidente sendo condenados por um tribunal e aí acabaram de deixar um pedido de asilo político. Então a questão aí, será que é justo ou injusto fugir do país nessa situação? O primeiro problema de você ir contra essa ideia do Sócrates, que você é obrigado a obedecer à lei, é que ninguém é preso injustamente no Brasil. Todo mundo, quando vai preso nesse país, fala que está indo preso injustamente. Então, se você aceitar que você pode desobedecer à lei, a gente precisa pensar num critério para determinar se a lei é injusta ou não. Apesar dos conceitos que ele propôs há 2000 anos atrás serem relevantes até hoje e a reflexão que ele traz ser interessante, a verdade é que não dá para aplicar muito bem a lógica que o Sócrates tem do que é liberdade e do que é a obrigação do cidadão com o Estado para nós nos estados modernos. E isso foi observado por Benjamin Constant numa discussão que eu vou trazer aí nas próximas semanas no texto A Liberdade nos Antigos e nos Modernos. E lá ele vai discutir como o conceito de liberdade que os antigos empregam, de participação política que os antigos empregam e de responsabilidade do cidadão com a cidade que os antigos empregam é completamente diferente dos modernos, então a mesma lógica não se aplica. E é por confundir essa lógica que lá na Revolução Francesa a gente saiu dos igualdades de liberdade, igualdade e fraternidade para o terror revolucionário que matou várias pessoas. Então a lógica que se aplicava na época do Platão e do Sócrates, na relação indivíduo e sociedade, não é a mesma dos modernos. E nós, nesse sentido, somos herdeiros dos modernos. Bom, narrativamente, o Sócrates vence o debate, o Criton é derrotado e eles decidem que o mais justo é não fugir. Então Sócrates aceita permanecer na prisão e sua execução, que depois será exposta no diálogo Fédon, onde se discute a imortalidade da alma. E você o que acha? É correto desobedecer à lei? Qual é o critério para ser correto desobedecer à lei? A sua inconveniência ou em defesa de algo que você acredita ser o certo? Se você gostou, curta o vídeo e compartilhe com quem tem interesse nesses assuntos. É isso, abraço!